Então, bora lá, ó. O esqueleto é o conjunto de ossos responsável pela sustentação e pelo apoio dos músculos do corpo. A associação entre o sistema esquelético e os músculos possibilita a locomoção e a realização de outros movimentos. O esqueleto também exerce outras funções, como a de proteção de órgãos. A medula espinal, por exemplo, situa-se no interior das vértebras da coluna. O encéfalo está protegido pelos ossos do crânio e órgãos como o coração e os pulmões estão protegidos pela caixa torácica. A partir disso, a gente tem que o quê? Que os nossos ossos, que todos os ossos do nosso corpo compõem um total de 206 ossos. Então, nós temos 206 ossos conferidos em todo o nosso corpo. O único lugar que tem menos ossos é a cabeça, porque a cabeça em si só é um osso chamado de crânio. Apesar desse crânio, ele ser dividido em várias partes. A gente tem a mandíbula, a gente tem o maxilar, o osso occipital, que é o do olho, a gente tem o osso parental, que são do crânio da cabeça. A gente tem várias divisões, mas é o que é mais unido. Depois a gente tem os ossos que a gente mais conhece, que são os ossos compridos. Os ossos compridos a gente vai ter, por exemplo, a clavícula, que é esse ossinho que tem aqui perto do ombro. Aí a gente vai ter a escápula, que é a divisão entre o ombro e o pescoço. A gente vai ter nossas costelas, que é conforme a nossa caixa torácica. A bacia, que está no quadril. Aí vai ter o osso do braço, depois o osso do antebraço, os ossos da mão. Os dentes são ossos. O fêmur, que é o maior osso do corpo humano, que é esse daqui, ó. Professor, Oi. os dentes são ossos. Os dentes são ossos. Vocês, ó, por exemplo, se eu aproximar, deixa eu ver se dá para Então, perceber. os ossos crescem de novo. A gente tem, é porque no caso dos dentes, a gente já nasce com todos os dentes. Todos os dentes, tanto do leite quanto os permanentes. Quanto os permanentes. A gente já nasce com todos os dentes na boca. Só que eles ficam escondidos na gengiva. Todos eles estão aqui escondidos dentro da gengiva e a gente nasce sem dente. Quando a gente vai ficando maiorzinho, com um ano e um pouquinho, começa a nascer os primeiros dentes, que são os dentes de leite, que eles servem para poder fortalecer a sua gengiva. E aí você vai aprender a mastigar com eles, vai aprender a segurar, a puxar coisas, como cortar carne. Então, vai aprender a utilizar. Com o passar do tempo, esses dentes, como eles ainda não foram feitos para durarem, eles acabam caindo. E os outros dentes que estavam mais em cima deles, que são os dentes permanentes, eles descem. Mas isso não quer dizer que os dentes nascem de novo. A gente já nasce com todos eles aqui, ó, guardadinhos. E aí eles só vão descendo e subindo. E depois cai e os outros que estavam por baixo vão descendo e subindo de novo. Mas os dentes são ossos. Tem uma lenda que se chama Fada do Dente. Como O é? pessoal diz que se colocar o dente debaixo da travesseira, a fada do dente vem. Pois é, e bota uma moedinha. Ou então uma nota de dinheiro. Professor, Oi. Um caso de um menino que ele disse assim, ó, ele perguntou para a mãe dele, se eu deixar o meu dente debaixo do travesseiro, eu vou ganhar várias moedas, né? E aí ele matou a própria irmã e pegou todos os dentes dela para ganhar moeda. meu Gente, que Deus. história de terror. Professor, Oi. quando eu era pequeno, eu acreditava que a fada do dente não existia. Eu ia lá onde a mãe, quando arrancava o meu dente, aí falava assim, né? Tomara que a fada do dente deixe 2 contos aqui pra mim. Pra minha mãe ir lá e botar R$ 2. Mas quando era criança eu colocava no meu dente quando eu arrancava, debaixo do travesseiro. Ou então eu jogava no teto, porque
Dizia que quando a gente jogava dente no teto, ele crescia e virava uma árvore, e eu queria ver uma árvore em cima da minha casa. Aí eu jogava meu dente no teto. Mas nunca cresceu a árvore em cima da minha casa. E eu perdi muitas moedas, porque se eu tivesse colocando debaixo do travesseiro toda vez eu ganhava moeda. Verdade. Então, a gente tem, em total, como vocês podem ver aqui, ó, nessa imagem, tem muitos quadros aqui. Por quê? Porque aqui está mostrando os ossos de cada uma das partes do nosso corpo. Onde a gente tem, ó, aqui, ó, coluna vertebral, que é a nossa coluna aqui das costas, que tem 33 ossos chamados de vértebras. Aí depois vem a caixa torácica, unida pelo externo, que é esse osso mais diferente aqui, ó, que você consegue sentir ele. Como é que a gente consegue sentir ele? Ele bem aqui, ó, se você pegar aquela que a gente tem no nosso pescoço, né? Aí se você pegar bem aqui, quando começar os seus ossos e sentir, tentar procurar a letra U, bem aqui no meio, você vai sentir o final, vai ter uma dobrinha. Essa dobrinha em formato de U, como se fosse assim, uma voltinha assim, é o início do externo, que é esse osso daqui, ó. E ele une todas as costelas. Aí a gente tem os ossos do braço, os ossos do quadril, depois vem o fêmur, que é o maior osso do corpo humano, que só tem esse osso sozinho. Depois vem os ossos da panturrilha. E por fim, os ossos do pé e da mão. Oi? 23. 23 o que, gente? A página que ela tá perguntando. Ah, tá. Então, e cada osso tem nome. Então, existem 206 nomes para ossos, já que a gente tem 206 ossos. O maior osso do corpo humano fica na coxa e os menores ossos do corpo humano ficam dentro da orelha. Dentro da orelha a gente tem 3 ossinhos e esses 3 ossinhos são os menores ossos do corpo humano. O nome deles é martelo, bigorna e É estribo. bigorna, martelo. E estribo. Vixe, eu sempre pensei que bigorna era um negócio assim, que, meu Deus do céu. E é. Existe a bigorna. A bigorna é aquele de desenho, aquele negócio preto, pesado de desenho que cai em cima dos desenhos. Mas também é o nome do osso. Do ossinho Igual de do dentro da orelha. MoneyQuest, para fazer o nome das pessoas na name tag. É verdade. Aí aqui, ó, vai falar sobre que existe outro tipo de osso que ele é mole, como tem um tipo de ossinho que até no frango, na galinha tem, que ele é branco, não é igual aos outros ossos, que ele é mais mole. E esse ossinho branco, que é quase transparente, que ele é um osso mole, é chamado de cartilagem. E essa cartilagem, ela está contida em algumas partes do nosso corpo, como nas nossas articulações móveis, que são os joelhos e ombros, e nas nossas vértebras. Entre uma vértebra e outra, a gente também tem esse ossinho mole, que é para poder a gente não friccionar, que é arrastar um osso no outro. Imagine que esse aqui é o osso do meu fêmur, e esse aqui é o osso da minha panturrilha. E aqui, juntando os dois, forma meu joelho. Ah, esse eu saí da galinha, eu já vi ele. Pois é, o que a gente tem entre aqui, ó. Porque se eu não tivesse um ossinho mole aqui entre as duas juntas, o meu osso de cima ia ficar direto assim, ó, no meu osso de baixo. Na hora que a gente dobrasse o joelho, né? Dobrando o joelho, dobrando o joelho. Aí ia chegar um momento que ia desgastar e o osso ia ficar desgastado. Para esse osso não ficar desgastado, já que ele é duro, tem um osso mole aqui no meio, que junta esse nesse e faz com que deslize e não desgaste. Um lugar mais fácil da gente reconhecer onde tem ossinho mole é na orelha. A nossa orelha é completamente formada desse osso mole chamado de cartilagem. Nossa orelha é completamente formada E por esse ele. osso mole não desgasta. Não,
Porque como ele é mais mole, ele não tem, ele desliza. O osso duro, ele ficaria raspando um no outro. Já o mole, ele fica deslizando, então ele não desgasta com o tempo, como o osso duro. E as nossas articulações, que é onde tem esse osso mole, só são as articulações móveis ou semimóveis. As articulações imóveis não tem. Quais são as articulações móveis? São aquelas que a gente consegue movimentar bastante, como o cotovelo, que a gente movimenta muito, como o pulso, que a gente movimenta muito, como as dobras dos dedos, que a gente movimenta muito. Esses locais, como também o tornozelo e o joelho, a gente chama de articulação móvel. Já a nossa coluna, que a gente não consegue virar tanto, a gente vira até certo ponto, e mexe até certo ponto, não é tanto que nem, por exemplo, o tanto que a gente mexe o cotovelo e o pulso, já é chamado de articulação semimóvel. Por que semimóvel? Semi, metade, móvel, que mexe. Então, mexe pela metade. Não mexe tanto, mas ainda mexe. E a articulação imóvel é aquela que não mexe de jeito nenhum. Como é no caso, como eu falei para vocês, que no crânio a gente tem partes, né? Só que essas partes, elas são muito juntas. Elas têm a linha de divisão, que são chamadas de suturas, mas elas não se mexem. Elas só são ligadas uma na outra. E por isso não tem cartilagem. Aqui, ó, articulação móvel do dedo, né? A gente tem o dedo, aí a gente tem ossinhos nos dedos, e entre cada ossinho do dedo a gente tem uma cartilagem. E para até facilitar, no caso dos nossos dedos mexerem melhor, a gente tem um líquido chamado de líquido sinovial. Esse líquido sinovial, quando a gente mexe muito os dedos, eles às vezes criam bolinhas. E a cada vez que você faz isso daqui, ó, escutaram? É porque você estala os dedos, é porque umas bolinhas estouram. Então, quem estala dedo é porque está estourando as bolinhas do líquido sinovial que Eu nunca formou estalei nos meu seus dedos. dedo. Pois são bolinhas que estouram. Como assim, professor? Como assim que... Então meu dedo é cheio de bolinha, faz ano que eu não estalo o dedo. Não, aí quem não estala dedo, fica normal, desaparecem as bolinhas com o tempo. Porque são bolinhas, é como se tipo, É. fosse bolinha de espuma, só que elas são Ah, um pouquinho mais grossas. Aí por isso que fazem barulho. então estalar o dedo é bom. Não, nunca foi descoberto se faz mal. Nenhum cientista descobriu se estalar dedo faz mal, então nem é ruim nem é bom. Nunca disseram. Já tentaram dizer que estalar os dedos faz mal aos ossos, só que foram pesquisar e descobriram que não tinha nada a ver, que diziam que com o tempo você ia ficar com os dedos duros. Mas até hoje nunca descobriram se é real. Fizeram já pesquisas de pessoas que instalavam e viram que elas não ficavam com os dedos duros. Então, nunca foi descoberto se faz mal ou se não faz mal. O osso, o que a gente está falando agora, até agora, é formado a partir de um tecido. Como assim um tecido? Na nossa composição geral, a gente tem as nossas células e a união das nossas células forma um tecido. E a união deste tecido forma um órgão. E a união desses órgãos forma um sistema. E a união desses sistemas forma um organismo, que somos nós. No caso, dando uma volta e voltando um pouco lá para o início, falando que a célula forma um tecido, o osso pode ser considerado um tecido, chamado de tecido ósseo, porque ele é formado por células. Esse tecido ósseo é formado por 3 tipos de células, que são os osteócitos, os osteoblastos e os osteoclastos. Ósteo é o prefixo para osso, e blastos, ósteos e clastos é o sufixo para o que eu vou falar. Então, ósteos é para manter o tecido ósseo, blastos é para formar o colágeno e clastos é para absorver minerais para deixar o osso mais sólido, né? Que a gente tem um osso firme.
Olha aqui, ó, aqui é uma imagem microscópica de duas partes do osso, de uma parte mais sólida e de uma parte menos sólida, que é o quê, ó? A gente tem a parte mais sólida do osso, só que como é bem fechado. Esse daqui são os vasos sanguíneos, que é por onde passa o sangue. Nosso osso também passa sangue. E dentro dos nossos ossos, como na coxa e na coluna vertebral, são produzidas as células. As nossas células sanguíneas, por exemplo, as nossas células nervosas, são produzidas dentro dos ossos. Então, aqui ó, tem uma parte mais, onde fala aqui da cabeça do osso, né? Ela é mais esburacada. E no corpo do osso, ela é mais fechadinha, que é chamada de matriz óssea. Daí a gente tem, ó, que o tecido ósseo ele é formado por duas medulas, que é como se fosse o tutano do osso. E o tutano do nosso osso tem duas medulas, que é a medula vermelha e a medula amarela. A vermelha ela é encontrada nos tecidos esponjosos, que é aquele mais esburacado, como vértebras. E a célula amarela, a medula óssea amarela, é encontrada nas cavidades do tecido ósseo esponjoso. Então, a medula é encontrada nas cavidades do tecido ósseo esponjoso de ossos como as vértebras, costelas, quadril e ossos longos, pois ela dá origem aos glóbulos brancos, vermelhos e plaquetas. Enquanto a amarela, ela é encontrada apenas com gordura. Então, aqui a gente tem, por exemplo, na plaqueta, a gente tem aqui dentro da medula óssea da bacia, que é um osso longo, a gente tem a presença de medula óssea vermelha, que produz branco, vermelho e amarelo. Sangue, glóbulo branco, glóbulo vermelho e plaqueta. Já em ossos como do braço, como do crânio, como das mãos, é encontrada só medula óssea amarela. A vermelha é encontrada só no fêmur, que fica na coxa, na coluna vertebral, que fica nas costas, no quadril, que é a bacia, e o resto dos ossos só encontra a medula amarela, que é a gordura. Em relação a esses ossos, a gente tem uma questão que é preciso saber de postura, né? Que são recomendados. Porque, por exemplo, quando você vai sentar, se você vai sentar em uma cadeira em que você vai ter que se acostar, é colocar as costas para trás, você vai ficar irregular, porque suas costas vão estar deitadas e seu quadril vai estar sentado. Então, é recomendado você colocar um banquinho para levantar as pernas por conta da postura da sua coluna. Olha como a coluna dela ficou retinha depois que ela levantou as pernas. Já se deitar e colocar as pernas diretamente no chão e não colocar o quadril assentado de direito na cadeira, olha aqui o que aconteceu com a coluna dela. Ó. A parte aqui do pescoço, que a coluna vai até aqui perto da orelha. Então, ó, tem uma quebra bem aqui na coluna dela e depois uma dobra de novo. Então, ela vai ficar com a postura toda torta, vai ficar encurvada assim com o tempo. Outra recomendação é não carregar a mochila só de um lado, porque você pode ficar torto de um lado, porque você vai pesar, você sempre vai botar mais peso de um lado e vai ficar torto para esse lado. Então isso Vixe, também professor. influencia na postura. Então tem que ter Vixe, acho que é cuidado. por isso que eu tenho escoliose. Pois é, tem que ter cuidado do jeito que senta, o jeito que carrega as coisas, até o jeito Eu que acho que era. anda. Às vezes você pode estar andando e tá andando assim, ó, com os ombros para baixo e acostumando a andar torto. Quais são as lesões que podem acontecer no esqueleto? As lesões que podem acontecer no esqueleto são três, que são chamadas de luxação, entorse ou entorse e fratura. A luxação é um deslocamento da articulação. Nesse tipo de lesão, os ossos saem do lugar e os ligamentos se distendem ou rompem. Um exemplo de luxação muito comum em idosos é a saída do fêmur da bacia. Né? A gente tem a bacia, que é onde está o nosso quadril, e a gente tem o fêmur, que conecta-se na bacia para a gente caminhar. O que pode acontecer é esse fêmur deslocar da bacia e ficar do lado de fora. Gera uma dor muito grande e a única forma de colocar esse osso de volta é puxando a perna e encaixando. Só que não é qualquer pessoa que pode fazer isso. É o médico, porque ele sabe exatamente como encaixar. Então, outro lugar que pode também cair
Isso aí é aqui do lado da nossa, perto da nossa orelha, que é a nossa mandíbula. Essa parte de baixo aqui, que é o nosso queixo, tem uma, aqui se você abrir e fechar a boca. Não entendi, Clarissa. Fala de novo. Então, vou continuar. Aqui, ó, se você pegar o osso bem aqui, botar o dedo aqui perto dessa dobrinha aqui que a gente tem na orelha, desse ossinho mais duro, e abrir e fechar, você vai ver que mexe aqui, né? Esse osso que está mexendo aqui é uma ligação. E essa ligação também pode desconectar e acontecer uma luxação e ter que Eu vi um botar de volta vídeo no lugar. Eu vi um vídeo dizendo que tinha um nervo aqui perto da orelha, que se apertasse, dobrava a orelha. Não, é Verdade. só invenção. É coisa de vídeo que eles estavam voltando para trás. Eles estavam colocando o vídeo ao contrário. Eles dobravam a orelha e depois soltavam. Aí parecia que eles estavam soltando e dobrando conforme apertava o nervo. Aí a gente tem uma entorse, que é a torção, quando acontece a ruptura ou total do osso, causando inchaço, e aí também é chamado de quando a gente vai e causa só uma rachadura, como se fosse, né, uma rachadura no osso. E tem a fratura, que a fratura é uma quebra, olha aqui, ó, um osso quebrado. Então a gente tem a luxação, que é o deslocamento, o entorse, que é a rachadura, e a fratura, que é a quebra. Porque quando eu quebrei meu osso, eu não sabia, né, que estava quebrado, só que uma dor, né? E aí minha avó ainda me deu um murro. Aí descobriu que estava quebrado. E aí tava quebrado, minha avó ainda me deu um murro. Tem no lugar. Era para descobrir se era verdade. Deu, Felipe? Então, aí a gente tem depois uma relação muito grande entre o osso e o músculo, porque a gente tem músculo, que é a nossa carne, ao redor de todo o nosso corpo, assim como os ossos. Então, os ossos, eles têm muita relação com os nossos músculos. E nós temos dois tipos de músculos. A gente tem o músculo estriado e o músculo não estriado. O músculo estriado, chamado também de músculo estriado cardíaco, ele está no coração. E os músculos não estriados são os músculos lisos, que são responsáveis pelos movimentos dos órgãos, como os que regulam o tamanho dos vasos sanguíneos. Aqui, ó, a gente tem um osso, e uma ligação direta com o osso é o tendão. E aí a gente tem o músculo. Onde é que a gente pode ver um tendão? No pulso da gente. É o lugar mais fácil da gente conseguir ver um tendão. Se você pegar o braço de vocês e virar assim, dobrar o pulso assim, bem aqui, ó, vai aparecer uma coisinha mais firme, uma linhazinha mais firme. Não sei se vai dar para ver, ó. Isso aqui, ó. Isso daqui é um exemplo de um tendão, que não é o músculo, mas é a ligação do músculo com o osso. Disso, a gente tem que os nossos músculos existem os movimentos voluntários e os movimentos involuntários, que a gente estudou lá no sistema nervoso também. Quando a gente faz o movimento voluntário, a gente tem o músculo que a gente tem no corpo, mas, por exemplo, o músculo que faz o movimento involuntário é o coração, o pulmão, o estômago, todos eles fazem movimentos involuntários, a gente não precisa mandar eles fazer. Mas se eu quero abrir minha mão, fechar minha mão, mexer meu braço, eu preciso de um movimento voluntário, de um músculo que faça movimento voluntário. Aqui tem alguns exemplos de movimento de braço. A gente tem o bíceps e o tríceps. Quando a gente está com o braço esticado, a gente está contraindo o tríceps e relaxando o bíceps. Quando a gente está com o braço dobrado, a gente está contraindo o bíceps e relaxando o tríceps. Então, existem dois tipos de... Como é que os músculos eles se organizam. E aí a gente tem um corpo agora, que agora a gente viu um corpo esquelético, e a gente está vendo agora um corpo muscular, em que a gente tem várias camadas de músculo. O músculo da boca, o músculo da bochecha, o músculo do pescoço, da região peitoral, ombros, braços, região abdominal, região costelar, região
coxal, que são os quadríceps, região da panturrilha, olha como tem tantos músculos. Tem músculos muito compridos que vão até a região do pé e tem aqueles mais curtos que ficam só na região da coxa, da perna ou dos braços. Daí, a gente também tem as lesões do músculo, que as lesões do músculo, elas são o quê? As lesões do músculo, elas são formadas pela a tendinite ou o estriamento, né? Estiramento. O estiramento e a distensão muscular ocorre quando o músculo é esticado. É quando também pode ser chamado de cãibra. Então, a cãibra também é uma distensão muscular e causa muita dor, muita Quase dor. morro. Como é, Cecília? Ontem me deu uma cãibra que eu quase morro. Cãibra dói muito, muito mesmo, e às vezes ela demora um pouco para passar. E a tendinite já é um problema no tendão, Professor, que é nessa ligação entre o osso e o músculo. Fale. teve um dia que eu tava brincando lá na rua, eu fiquei com tanta cãibra, que ficou 3 minutos e não passou. Tava doendo tanto que o menino teve que me trazer no colo para casa. E é desse jeito mesmo. Tem cãibra que dói ao nível de você não conseguir pisar, se for na perna, ou não conseguir mexer o braço, se for no braço, porque dói muito, muito, muito mesmo. É como se fosse o osso, ele estica, ele começa a esticar e ele não para de esticar. Então, enquanto ele não relaxa, você sente dor. Algumas dicas de como evitar lesões nas estruturas locomotoras, como nos ossos e nos músculos, são seguir uma dieta saudável, rica em cálcio, porque o nosso osso é feito principalmente por cálcio, leite e seus derivados, vegetais, folhas escuras, praticar esporte sem exagero, pois fortalece os ossos e os músculos, manter uma postura correta, tomar cuidado ao carregar objetos pesados e evitar movimentos repetitivos. E, professor, eu não sigo nenhum desses daí, não. Pois é, bom começar a seguir, senão vai estar, quando começar a envelhecer, vai estar uma idosa toda quebrada. Vixe! Então, gente, hoje, antes de acabar o tempo que a gente já está marcando, a gente encerrou a unidade 5 sobre o sistema esquelético e sistema muscular, né? Os tecidos, a esquelético muscular. E vocês, fora a atividade que vocês já têm essa semana que está lá no Google Sala de Aula, vai ter um trabalho para vocês entregarem até o final do mês. Vocês têm aí 10 dias até o dia 30 para entregar o Qual trabalho. é esse trabalho, professor? É esse que eu vou passar Como agora, que apareceu vai semana passada. ser? Apareceu semana passada, mas eu já tirei e vou lançar de novo. Ele. O trabalho que vocês vão fazer é escolher uma parte do corpo de vocês, qualquer parte do corpo de vocês, que tenham ossos, e fazer o desenho dessa parte, mostrando quais ossos estão presentes. Eu fiz um exemplo aqui que foi da minha mão, para mostrar para vocês. Ó, vocês podem fazer Eita, desse professor, jeito. eu já tô vendo eu desenhando só o palitinho. Aí, ó, você vai fazer o quê? Ó, por exemplo, aqui, eu botei a minha mão, né? Eu botei a minha mão na folha, e aí eu fiz o desenho do círculo da minha mão e fui pesquisar quais ossos tinha na minha mão. E aí eu encontrei, ó, que eu tenho esses ossos na mão. E aí depois eu botei a legenda aqui embaixo, indicando o que cada cor que eu tinha pintado, qual o nome desse osso. Aqui eu fiz Eu a já tô mão, vendo fazendo só o palitinho. aí vocês podem fazer a cabeça de vocês. Vocês podem pedir para vocês deitarem em cima de uma folha e Pode pedir para fazer o que alguém quiser, fazer o né? círculo. Vocês podem fazer um peito de vocês, onde tem as costelas. Você pode fazer o pé, bota o Eu pé em cima fazer da a mão folha. também. Eu vou Eu fazer fazer o pé, só a fazer o mão. pé. Faz o pé também, Fazer também o é pé. fácil, Eu que vou você fazer o coloca o pé. pé na folha, aí passa o lápis ao redor do pé e aí faz os ossos do pé. Então pode fazer qualquer parte, viu? Vocês escolhem, façam. Vocês têm até o dia 30 para me entregar. Lembrando que eu vou lançar lá no sala de aula e tem que ter o cabeçalho, tem que ter o cabeçalho direitinho, o nome de vocês, tem que ter o desenho, o nome dos ossos, que nem eu botei aqui com a legendazinha colorido, botando como é o nome de cada um desses ossos. Certo? Então, cabeçalho e o desenho. E mandar a foto por lá.
até o dia 30. Vocês vão ter mais tempo do que o tempo da atividade, ok? Alguma pergunta? Não, Não, professor. Quando eu estudo o corpo humano, eu fico me achando toda estranha, assim. Sei lá. eu pesquisei na internet esse osso de galinha, meu Deus, o que é aquilo? O quê? Mas eu como pé de galinha. É até bom. Só botar o Meu ossinho Deus do céu, cartilagem. Eu nem comi. Quando eu vejo, me dá vontade de vomitar um pé de galinha. Vamos lá, fazer a chamada de vocês do final da aula para confirmar que todo mundo Só ainda se o pé continua ainda aqui. estiver na Na, galinha. na internet é mais nojento as coisas. Quando tu vê o teu pé, tu tem vontade de vomitar. Então, bora lá, ó, chamadas. Alisson, Clarissa, Presente. Daniel, Presente. Presente. Débora, Eduardo, Esther, Francisco, Guilherme, João Vitor, José Daniel, Presente. José Matheus, Presente. Josiele, Presente. Kimberly, Presente. Lavínia, Maria Cecília, Presente. Maria Clara, Luiz, Maria Clara Sampaio, Presente. Maria Eduarda, Presente. Maria Leia, Presente. Maria Vitória, Pietra, Lucas Cauã, Você já vai embora, né? Esse aí Pedro, não deu nem as caras. Pedro, presente. Vitória, Wilane, Presente. Isabelle, Yasmin, Tiago. Certo. Então, gente, a aula de hoje era isso. Aí na próxima aula a gente vai ter semana que vem e vocês façam o trabalho e vou lançar lá no Google Sala de Aula e as atividades também. Qualquer coisa é só me mandar mensagem se tiverem alguma dúvida, viu? Tchau para vocês e até a nossa próxima aula. Eu vou fazer uma máquina.